Eu me chamo Eduardo Gali, Babalorixá, do Ilê Axé Mantaneji, e hoje, nesse episódio do Papo de Macumba, teremos a visita mais que especial da dona Vivi Alves, mais conhecida nas redes sociais como Vivi Filha de Oiá, ou também Vivi de Oiá, porque não, a senhora dos ventos, a senhora de todos os ventos, a senhora que quebra toda a demanda, conquista o mundo com o sopro dos seus ventos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Umbanda, o Papo de Macumba, dando continuidade ao material já disponibilizado, né, no podcast anterior, falando sobre o candomblé. E então, para dar-se uma sequência, nesse podcast de hoje, o assunto da Macumba é a Umbanda. Vivi, seja bem-vinda. Boa noite, meu irmão. Gratidão pelo convite. É uma satisfação estar aqui contigo para a gente poder desenvolver esse trabalho, levando a nossa Umbanda, né, aos ouvidos de quem gosta e de quem busca informações sobre a Umbanda. Então, é uma satisfação estar por aqui. Obrigada, viu? E Vivi, conta para o pessoal do Papo de Macumba um pouco mais sobre você, a tua caminhada espiritual, quem é você, o que você faz, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Bem, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, moro em Lajeado. Moro aqui em Lajeado há 20 anos já. A religião, desde muito cedo, esteve presente na minha vida, né? Conheci a religião, eu tinha 14 anos, junto com a minha tia em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi o primeiro contato que eu tive com a religião mais de perto, né? Minha tia, na época, era umbandista, então, assim, ela conversava muito sobre espiritualidade, né? Me explicava coisas sobre a mediunidade aflorando, porque eu tinha sensações que eu não compreendia, eu tinha, né, ouvia, via, né, e não tinha um norte. Minha tia sempre conseguiu me trazer respostas daquilo que eu tanto buscava. Então, o meu primeiro contato com Umbanda, eu tinha 14 anos, hoje em dia estou com 42 anos, né? Então, faz um São tempinho aí que eu... anos aí, né, de caminhada. Então, assim, que eu fui me reaproximar da Umbanda, né? Ingressei na Umbanda de uma forma mais séria, buscando a minha mediunidade. Foi em São Gabriel, mas muito rápido, assim, nada que solidificasse aquela ligação com a Umbanda. Mas quando eu vim para Lajeado, encontrei uma casa, e nessa casa me encontro até hoje, né? Então, 2012, 2011, por aí, eu adentrei, então, a casa com a responsabilidade de ser uma filha da casa, uma médium da casa, né? E de lá até aqui foram muitas vivências. Eu sempre digo que a religião, ela nos traz caminho, ela forma pessoas, ela molda pessoas que nos dão o caminho e nos dão a direção. Tu estar na religião é uma responsabilidade que tu carrega 24 horas por dia. Então, assim, demorei, mas aprendi. Sou uma filha de ancião algum, então, assim, pensa na caminhada, não foi fácil, né? Um povo perigoso, esse povo de Ançã com algum é perigoso. É no ferro e no fogo. E se não funcionar no ferro e no fogo, entra a ventania para o meio. Daí é aquela história, você acou a ventania, vira borboleta, levanta voo e vai. Bem... Tu buscar a tua evolução já começa no interior, né, irmão? Exatamente. Então, tu tem que fazer uma limpeza, uma mudança. Ela é gigantesca, 360 graus, para tu estar com a cabeça e com o coração, né, dentro da religião. Então, assim, hoje em dia, eu me vejo uma religiosa, tá? Eu digo por quê? Porque
foram várias fases, né? Existiu a fase da transformação, existiu a fase da cura, porque quando a gente adentra uma casa de religião, a gente vem com sentimentos muito ríspidos, a gente vem com sentimento muito cruz, né? A ponta da faca, como diz, né? Tudo a ponta da faca. Então, hoje em dia, com o passar do tempo, e eu não digo assim que foi rápido, porque não tem, né? Tu vive uma vida inteira numa caminhada e aí tu vai buscar a tua evolução, tu tem que ter a ciência que tu tem que mudar, né? De alguma E não é forma. aquela coisa da noite para o dia, né? Essa mudança ela acontece ao longo do tempo, ao longo do seu desenvolvimento espiritual, né? Desenvolvimento espiritual, desenvolvimento mediúnico, né? E eu digo assim, aí as pessoas pensam assim, nossa, tá na religião, então é santo. Não, nós não somos santos. Nós somos falhos, somos seres humanos. A gente tem o cuidado de não cometer essas falhas. A gente busca e minuciosamente não cometer falhas. E não é porque somos melhores Ou somos perfeitos. ou somos Né? perfeitos. Somos Temos melhores falhas. que ontem, aprendendo, buscando, caindo, levantando. Então, a minha trajetória na Umbanda, ela é como muitas, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. Houve momentos de querer apressar Extrema as coisas, frequência. houve momentos de frustrações, houve momentos de tristeza, houve momentos que a fé se fez tão presente que uma dor que estava no teu corpo o dia inteiro passou. Então, foram várias fases para chegar até onde cheguei. E é onde cheguei que eu digo assim, de uma forma muito interna, né? Porque Sim. por fora a gente pode mudar, cortar o cabelo, passar o batom, colocar uma lente. Ali tu está fazendo uma mudança externa, mas a religião em si, como nós estamos falando da Umbanda, né? Ela faz uma transformação interna, porque ali é uma escola de aprendizado. É como eu costumo dizer, né? Eu acredito que não só Umbanda, mas assim como o Candomblé, assim como várias outras religiões, não só de matriz africana, elas costumam nos trazer uma metodologia de vida, um jeito melhor de viver, uma forma, como que eu posso dizer, mais simples e mais humana de enfrentarmos os problemas do dia a dia. E acaba sendo assim como existe, a gente conhece maçonaria, por exemplo. A maçonaria não se considera uma religião, eles se consideram uma filosofia de vida. E nós, no Candomblé, na Umbanda, eu acredito que em todas as vertentes de matriz africana, nós não vivemos uma religião, nós vivemos uma filosofia de vida. Até mesmo porque a humildade se faz presente 24 horas por dia, 7 dias por semana. A responsabilidade com a nossa mediunidade, com a do próximo, você aprende isso assim, você aprende o ato de se doar. Então, eu acredito que seja isso, né, que tu tenha vivenciado ao longo desse tempo todo. E eu digo assim para ti, Edu, porque como nós estamos abordando a Umbanda, né, nós cultuamos também a nação Cabinda, né? Depois, aí eu ia entrar nisso, né? De eu estar preparada, me preparando na Umbanda para ter o discernimento se eu estava pronta a abraçar a nação, né? Adentrar e fazer santo. Então, assim, foi uma caminhada que foi necessária para eu ter a maturidade e discernimento no dia que foi feito meu santo. Ali eu fiz consciência do que viria, que seria responsabilidade, fé, né? E não seria fácil, porque ser de religião não é fácil, né? Tu precisa Exatamente. ter a responsabilidade de estar ali para aprender. Me vejo muito crua ainda na nação Cabinda, pelo pouco tempo, né, que eu tenho caminhada, que eu fiz o meu santo, vai para o 6º ano, acho que é pouco, porque eu sou aquela pessoa que, né, mas eu sempre tento estar ali
ao lado da minha mãe e dos meus irmãos, sempre que necessário, sempre que solicitada. Então, eu aprendi a ajudar o próximo, porque fazer dentro de uma casa de religião, tu não está fazendo para o pai, para a mãe, para o irmão. Você Está está fazendo fazendo para o santo. o santo, né? Desde o momento que tu lava uma louça, que tu limpa um chão, que tu ajuda numa obrigação, que tu faz o serão ali, dedicação, tu tá se dedicando ao santo, né? E eu demorei muito a aprender isso. Demorei mesmo, porque eu não compreendia por quê. O porquê. Eu compreendi com a vivência. De saber que eu tenho que ajudar na obrigação do orixá do meu irmão, porque quando eu estiver no chão, meu irmão vai fazer pelo meu orixá. Exatamente. A responsabilidade de zelar não só pelo meu orixá, mas como pelo orixá dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, do meu padrinho. Quando meu padrinho está no chão, né? E a minha mãe faz a obrigação, minha mãe está fazendo o corte, eu estou fazendo pelo orixá. Porque quando eu estou em obrigação, eu tenho irmãos, eu tenho a mãe, eu tenho o padrinho ali, que estão zelando por mim enquanto meu orixá come. Então, eu demorei a aprender. Mas hoje em dia, para mim, é fácil falar sobre isso, porque é vivência, né, irmão? A religião É aquilo que eu costumo, é aquilo que eu disse várias vezes em lives, né? Que inclusive a Vivi, gente, para quem não conhece, a minha história com a Vivi é uma amizade de amor e amores, onde eu sou aquele amigo que assim, eu fico 6 meses sem mandar uma mensagem, mas quando eu mando uma mensagem, o carinho é o mesmo. é igual. E é sobre isso, é sobre amizade genuína, né, Eduardo? Pai Eduardo, lindo. Porque as pessoas, elas veem a amizade assim por conveniência e não é assim. Uma amizade, quando ela é Exatamente. genuína, a gente fica um ano sem se falar e quando a gente se E fala é quando a como se gente se tivesse encontra, é falado como um se dia antes. nunca tivesse ficado essa distância ausente, né? Isso é respeito. A gente, como diz, estivemos ausentes, porém o sentimento é o mesmo. É o mesmo, o sentimento sempre estava presente. E eu digo para ti assim: isso é transparência, verdades, lealdade. Exatamente. De não É o, ter nada ali que possa atrapalhar ou alguma coisa que possa, em algum momento, trazer um transtorno. Isso se chama lealdade, isso se chama transparência, carinho, né, recíproco, né? sim, Então, é sobre isso. A amizade é sobre isso. É sobre sim. ficar 3 anos sem olhar um na fuça do outro, e quando se olhar é a mesma A facedinha. gente vai lá e tá todo mundo junto, e ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente, ninguém solta a E mão de Vivi, ninguém. vamos falar então vamos falar da Umbanda. Agora que a galera que está ouvindo a gente ou assistindo esse podcast, lembrando, gente, esse é o primeiro episódio que vai para o YouTube, ou seja, o primeiro episódio que teremos vídeo. Então, para quem estiver acompanhando aí no Spotify, estiver acompanhando aí no Apple Music ou na Amazon Music, ou até mesmo no Google Podcast, vai lá no YouTube, no canal Casa de Palha, que esse vídeo está disponível lá com toda essa entrevista, com todo esse bate-papo aqui, viu? Para quem quiser conhecer também, não só ouvir as nossas vozes, mas quiser conhecer os nossos rostinhos, assim, para vocês ali no momento de muita timidez que a gente, né, não parece, mas estamos. Então, é só ir lá assistir também o vídeo deste material no nosso canal Casa de Palha no YouTube. Bom, já entendemos que a religião, a Umbanda, assim como o Candomblé, ela pode ser considerada uma metodologia de vida. Mas, no contexto geral, Vivi, o que é Umbanda? Para o pessoal saber do que se trata. O que é a Umbanda, para mim, na minha visão, vamos falar assim, a Umbanda na minha visão. A Umbanda, ela é... Me falta palavras. Ela é estrada.
eu vejo a Umbanda assim como uma estrada, e aquele caminho vai te transformando. Eu vejo a Umbanda como uma escola de vida. A vida nos ensina, a Umbanda nos lapida. Nós trabalhamos com entidades que trazem a sabedoria, que trazem muito discernimento, que eles têm aquela disponibilidade de vir acompanhar os humanos, porque eles estão numa evolução muito maior que a nossa. E quando se fala em Umbanda, se fala em caridade, porque a caridade começa desde o caboclo boiadeiro, que com a generosidade dele vem nos acompanhar, vem fazer o trabalho mediúnico para nos ensinar que nós, humanos, sozinhos, nós, seres encarnados sozinhos, não conseguimos, né? Porque tu, irmão, tu pode ter a noção, tu pode falar o que tu quiser, né, para o teu irmão não vai ouvir com a mesma atenção que vai ouvir uma entidade. Exatamente. Não vai dar a mesma atenção. Então, uma coisa que eu aprendi não tem muito tempo com o meu próprio caboclo, né, o boiadeiro José do Laço. Ele, em uma das poucas aparições que ele fez para mim, quando ele me disse, eu estava num momento de questionamento interno e o próprio boiadeiro olhou para mim e falou: mas moço, o aprendizado, até nós que já vivemos tudo que vivemos e hoje somos vento, o aprendizado a gente aprende até com vocês. Então, eu digo assim... Então, eu acho que não tem nada mais puro que isso, né? Exatamente. E a Umbanda, enfim, tem a Umbanda sagrada, a Umbanda esotérica, tem várias, né, vertentes, raízes da Umbanda aí, hoje em dia. A minha mãe, a Tenda Cabocla Jurema, trabalha com Umbanda Raiz. A minha mãe, quando ela fala sobre o que é a Umbanda, onde surgiu a Umbanda, minha mãe fala tanto o mesmo que tem no site. Minha mãe diz assim: quem trouxe a Umbanda foram os nossos ancestrais, né? A Umbanda, ela está além de Zélio. Então, assim, a Umbanda em relação é a Umbanda de Zélio. Em relação a Zélio, eu costumo dizer que assim como a Bíblia, a gente pega uma Bíblia, existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Exatamente. O Antigo Testamento da Umbanda seria a Umbanda antes Zélio Fernandino de Moraes, porque já aproveitando, gente, para falar um pouquinho sobre Zélio, para as pessoas entenderem, né, do que a gente está falando. Zélio Fernandino de Moraes, né, foi um médium que lá exatamente em 15 de novembro de 1908, Zélio recebeu, né, o caboclo das 7 encruzilhadas, ou melhor, ele recebeu uma energia diferente das que eram trabalhadas num templo kardecista, né, onde se falava do espiritismo, ali com base em Allan Kardec, tá? Então, Zélio recebeu uma entidade totalmente nova e diferente dos que ali se manifestavam. Se intitulou-se Caboclo das 7 Encruzilhadas e no dia 15 de novembro de 1908, Zélio Fernandino de Moraes foi dado a missão de iniciar um novo culto, né, voltado às forças da natureza, aos orixás, aos pretos velhos, aos caboclos e às pombogiras, exus, enfim. Com isso, nascia aquilo que a gente conhece hoje como Umbanda. No entanto, assim como dito no primeiro podcast, né, no primeiro episódio do Papo de Macumba, que a gente falava sobre o candomblé, a Umbanda surgiu no momento em que os nossos ancestrais, o povo preto, trazido as amarras aqui para o Brasil, eles não podiam cultuar outra religião porque era ilegal. Se fosse cultuado, o negro já ia ser o preto já ia ser mais torturado do que ele já era, né? E muitas vezes até morto à época. Então, a Umbanda, de certo modo, ela surgiu a partir do momento em que o negro foi obrigado
a ir lá sacralizar uma imagem na capela onde ele frequentava, uma imagem daquele santo, fazendo com que nascesse o sincretismo popular, onde Oxum fosse representada por Nossa Senhora Aparecida, Santa Bárbara fosse representada por Iansã, né? Ou melhor, Iansã fosse representada por Santa Bárbara, e assim por diante, que nem Oxalá fosse representado como Cristo, né? Jesus Cristo, ou Cristo Redentor, ou até mesmo, muito, né, em alguns casos, é representado pela imagem de Jesus de Nazaré, com os braços sempre abertos e com o Sagrado Coração de Jesus exposto. Assim como Né? São Jorge, né? São Jorge, Ogum, o Então, guerreiro. exato. Irmão, e teve um questionamento faz algum tempo atrás sobre exatamente isso. Vivi, o que tu acha dos umbandistas hoje em dia? O que está acontecendo? Eu falei assim, Umbanda não é moda, não é estilo de vida, respeitem a Umbanda. E a minha resposta foi clara, quando eu fui questionada, eu falei assim, não é a mim que eles estão desrespeitando, ao Edu, que teve a caminhada na Umbanda dele, não é a minha mãe Heloísa, que eles estão desrespeitando. Eles estão desrespeitando a nossa ancestralidade. Os nossos ancestrais que muitas vezes agonizavam no tronco, né? Mas não perdiam a sua fé. Fome. Quantos não foram enterrados vivos? Exatamente. Para não escapar escapar da pena de morte, né? Assim por dizer, teve que invadir mata dentro e viver escondido na mata. Escondido. Quanto tempo? Exato. Então, assim, é a nossa ancestralidade que é violada. E afrontosamente violada, porque eu digo assim, nossa, a nossa trajetória é tão bonita para ser jogada fora, assim, as pessoas, existem pessoas, eu não estou generalizando, mas existem pessoas, e não, eu estou falando aquelas pessoas assim, ó, que, ai, que legal, Umbanda, agora eu vou ser umbandista. É aquilo que eu costumo dizer, hoje em dia existem muitos pseudo-umbandistas, que é aquele que vai no terreiro uma única vez na vida, bota uma roupinha branca, um fio de conta no pescoço, tira a foto, põe na rede social, sou filho de santo, sou um bandista. Só que você vai bater um papo a respeito, gente, as pessoas, elas têm uma imagem completamente deturpada. Em alguns casos, quando você pergunta, o que é Umbanda para sua vida? Né? Umbanda para mim, eu vou lá no terreiro, recebo minha pombogira e tá tudo certo. É só pombogira e Exu que tem Umbanda. Não existe caboclo mais, não tem preto velho, não tem beijada. As pessoas, elas acabam colocando muita ênfase em incorporações. E esse é um podcast para uma próxima, de nós falarmos sobre incorporação consciente e inconsciente, falarmos de semiconsciente, e a inconsciente é uma coisa meio que, né? Hoje em dia, pelas minhas pesquisas e pelo que eu conheço da Umbanda, hoje em dia, raríssimas, né? Tu encontra, raramente tu irá encontrar. É a semiconsciente, a consciente e a semiconsciente, falarmos também sobre o animismo, que é muito importante, né? Sim. Falarmos sobre explicar um pouco sobre o que é, né? Só que eu acho que isso é um assunto assim para mais, isso é um conteúdo. Para mais adiante. É um conteúdo pelo menos para 1 hora de bate-papo, para a gente conseguir explanar tudo, até mesmo porque nesses pontos eu falo que a mediunidade de cada um ela é muito particular. Cada um tem sua forma de reagir diante da mediunidade. Eu falo pela minha. Eu sou médium completamente inconsciente. Então, quando vem uma entidade ou para fazer um trabalho e tudo mais, quando eu volto, eu fico com aquela cara de pastel, esperando alguém me contar o que houve. Eu falo, tá tudo certo. Não, eu digo assim para ti, não, até mesmo para te falar sobre isso, para as pessoas compreenderem a responsabilidade que é ser médium de uma corrente mediúnica, né? Sim. Bom, e tu falou para mim assim, tem pessoas que foram uma vez no terreiro e estão se intitulando bandista, tem gente que nem botou o pé no terreiro, tem gente que a pombagira nunca comeu e está lá dizendo que é a fulana da tal pomba.
Então, existem Exatamente. várias situações que a gente pode abordar e conversar, E vamos. dialogar sem atacar ninguém especificamente, né? Mas Mas falarmos sobre a igual. intenção é não gerar polêmica, a intenção é esclarecer as polêmicas para evitar o discurso desnecessário, né? O discurso de ódio. Agora, Vivi, aproveitando o gancho aqui, só para histórico, né? Para o pessoal saber, quando a gente fala a Umbanda, a Umbanda, né? O que significa o nome Umbanda? A Umbanda, gente, ela vem da língua Bantu, tá? Onde a palavra se escrita a Umbanda, né? O que quer dizer? Deus é por todos nós. Ou também, na tradução literal, o único por todos nós, tá? Então, esse termo, né, a Umbanda, ele foi definido através do Conselho Nacional Deliberativo da Umbanda e dos Cultos Afros, realizado no Rio de Janeiro entre os dias 25 e 28 de agosto de 1978, onde buscou-se instituir, né, institucionalizar a religião Umbanda, em busca de direitos, em busca de respeito, de visibilidade, tá? Então, por essa razão, foi criado CONDU, né, que no caso é o nome, né, dessa convenção aí, que foi a Convenção Nacional da Umbanda, né, a segunda Convenção Nacional da Umbanda, onde precisava dar-se um nome. Assim como outro assunto que está em alta no momento, relacionado à Umbanda, é a Carta Magna da Umbanda, que ela meio que organiza, meio não, ela organiza o culto da Umbanda, determinando regras, dogmas, institucionalizando para que não ocorra as divergências religiosas que a gente tem nos dias atuais. Porque hoje em dia, a gente escuta, a Vivi está aqui comigo, ela pode me dizer isso com propriedade. Hoje em dia, a gente escuta muito daquela, cada pai de santo mexe a sua panela à sua forma. E não é assim que a coisa funciona, né? A gente sabe que uma casa séria, ela não toca a sua forma, ela toca do jeito que tem que ser tocado. Que tem que ser tocado, exatamente, irmão. E o que acontece em relação à Umbanda, tá? Vamos frisar bem que em relação à Umbanda, muda-se doutrinas, fundamento não. Exatamente. O fundamento da Umbanda, ele precisa ser preservado, porque vai chegar num ponto que vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. Então, essa carta, ela é como se fosse um alicerce, porque tu vai construir uma casa sem ter a planta da tua casa, sem para levantar a tua casa, para tu erguer, para tu ter a estabilidade, para tu levantar isso aí, tu precisa ter um norte. Tu precisa ter aquela planta, né? Aquele alicerce, tu precisa ser construído em cima de alguma coisa. Então, essa carta, ela é como se fosse o alicerce da Umbanda, porque tu olha ali e tu vê até onde tu está falhando. Tu consegue ter uma noção aonde eu estou falhando. E aproveitando, para quem estiver ouvindo ou assistindo o vídeo, que quiser conhecer a Carta Magna da Umbanda, lá no site camposnovos.org.br, tá? Você vai navegar no menu principal do site, a Umbanda, Carta Magna da Umbanda, lá tem um breve texto, né, apresentando, e tem o botãozinho logo abaixo que você consegue fazer o download do livro com a Carta Magna da Umbanda na íntegra. Quem apreciar uma boa leitura, eu sugiro, porque o conhecimento ele sempre agrega. Não né? quer demais, né? O saber não ocupa espaço, como a minha mãe fala. Exatamente. E Vivi, e vamos falar dos fundamentos da Umbanda? Vamos. Vamos falar dos fundamentos da Umbanda, que nós sabemos que a Umbanda, assim como o catolicismo, ela possui 10 fundamentos, né? Aprovados nesses conselhos nacionais da Umbanda que ocorreram lá em 1978, né? Que sim, gente, a Umbanda, ela nas religiões do culto afrodescendente, né? Afro-brasileiro, é a que mais se aproxima do catolicismo. Por quê? Por conta do sincretismo. Muitos
muitas práticas, né, trazidas do catolicismo se agregaram na Umbanda. E é o que faz hoje ser essa religião riquíssima de conhecimento e cheia, assim, de particularidades que transforma, quando bem executado, transforma-se, assim, num culto muito bonito, né? Num culto muito bonito. Então, lembrando, né, que esses 10 fundamentos da Umbanda, eles foram aprovados, né, na Convenção Nacional de Umbanda, também, como já dito, né, onde vários padrinhos, vários cambones de Umbanda, vários pais, né, dirigentes de terreiro de Umbanda, tiveram, né, a oportunidade de sentar e debater o assunto a Umbanda, para chegar no conhecimento básico, conseguir se ensinar os demais, né? Exatamente. Que é a número 1, a existência de um Deus único. Ou seja, ao contrário do que pregam minha gente, a Umbanda não cultua o demônio. Não, Nós acreditamos, assim o como Dedê nem passa lá. Em Deus. O Dedê não tem entrada lá. 2, filosofia religiosa universal. E o que a gente entende com isso? Da filosofia religiosa universal. Que isso é um ponto de questionamento. A pessoa fala, mas como assim? É religiosa universal? Gente, a filosofia praticada na Umbanda não impede um umbandista de frequentar uma igreja católica. Não impede de ir na igreja evangélica. Não impede de ir num centro espírita. Não impede de ir numa igreja evangélica. Não impede de pertencer à maçonaria. Não impede de pertencer ao hinduísmo, né? O problema é só se eles vão aceitar você lá, né? Mas... exatamente. E a Umbanda também, ela tem... Não que a Umbanda proíba, né? A Umbanda, ela não te impede de, por exemplo, apadrinhar uma criança na Igreja Católica. Ela não vai te impedir. Se tu tem um afilhado na Igreja Católica... Seu padrinho de casamento, né? Para estar ali presente, a Umbanda não vai se opor a isso. Pelo contrário, eles vão até bater palmas, porque que bom, minha filha, vai lá. Leva uma vivência que eu costumo dizer, que não só a Umbanda, no Candomblé também. Por exemplo, o Iaô, quando iniciado no Candomblé, após cumprir-se parte do preceito dele, ele é levado numa igreja para tomar a bênção de um padre. A obrigação, um orixá, quando eu sento no batuque, parte do passeio é na igreja. Exatamente. Peça na igreja, pedindo Exatamente. a bênção das divindades, né, de Deus maior, que ele reconheça aquele filho como um bom filho, que ele abençoe aquela obrigação, né, dê a sua bênção naquela obrigação na cabeça daquele filho. Então, nós também, né, temos essa parte aí de no passeio, fazer parte disso. Mais uma, a existência dos orixás e entidades evoluídas. Isso é um assunto porque, assim, muita gente fala, mas os orixás da Umbanda são diferentes do Candomblé. Não, não são. A diferença é a forma de incorporação, a forma de culto. Porque a Umbanda, ela cultua, né, as falanges, que são energias trazidas, né, pelos caboclos que cá viveram na nossa terra, né, cá viveram no Brasil. São entidades brasileiras, não são entidades africanas. Diferente do Candomblé, né, que os orixás são entidades africanas, né, trazidas, incorporadas ao nosso culto. Sim. Na Umbanda tem os falangeiros de orixás, né? Então, cada linha de trabalho responde, cada entidade de trabalho de cada falange responde para cada um orixá. Por exemplo, eu trabalho com o Caboclo Tupinambá, eu sou filha de Oiá, tá? De Ançã, na Umbanda, mas o Caboclo Tupinambá, ele trabalha na falange de Oxóssi, ele trabalha na linha de Oxóssi, trazendo essa essência da cura. Em contrapartida, tenho a Cabocla de Ançã, não é a mãe Ançã, é a Cabocla de Ançã que trabalha na sua falange. É a Cabocla que vem na vibração de Ançã.
uma cabocla mais agitada, uma cabocla que está o tempo todo em movimento. Esse é os trejeitos que identificam ela como uma cabocla que chega na falange de Ansan, né? Sim, e é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? E é essa a diferença, né? São deuses africanos, porém sincretizados aqui no Brasil, e os caboclos, né, que pertencem às falanges desses deuses são os seres maiores, assim, né? Ou melhor, maiores não, mas intermediário, porque maior que ele somente Deus, tá? Tanto da Umbanda quanto do catolicismo. E continuando, Vivi, sobre os fundamentos da Umbanda, esse agora é polêmico. Esse agora eu acho que é polêmico demais. 5. A reencarnação. O que me diz sobre a reencarnação? Isso que eu falo, esse é polêmico, né? Porque a Igreja Católica, né, existe na oração do credo, na própria oração do credo se fala que ela prega, né, a crença de que acreditamos na ressurreição dos mortos. Daí não seria uma reencarnação. Exatamente, por isso que eu falo, é polêmico. Polêmico, porque Já daí no espiritismo, aí como a base trazida na Umbanda, a Umbanda moderna, né, a Umbanda após Hélio Fernandino de Moraes. A Umbanda moderna, ela traz como uma base do espiritismo, do kardecismo. No kardecismo, fala-se de reencarnação, onde nós, corpo terreno, material, estamos aqui só de passagem. Após o nosso desencarne, voltamos para uma colônia onde fomos acolhidos e de lá saímos com a missão de encarnarmos, né, reencarnarmos, vivermos a nossa vida e retornarmos, né, para se preparar para cumprir algum karma que tenha ficado pendente cá na Terra. Então, a Umbanda, ela também prega a reencarnação. Eu, pessoalmente, Viviane, acredito na reencarnação muito. Então, assim... Já fez viagem astral, Vivi? Viagem astral, não. Não Já tô alguma regressão? Regressão, medo, e não é pouco. A gente tem medo que vai ver, né? Eu pergunto porque, gente, para nós, tanto candomblecistas quanto umbandistas, né, espíritas, eu digo que ao menos uma vez na vida seria interessante fazer uma regressão, uma viagem astral com o intuito de regredir ao seu passado. Tem duas etapas para você chegar nessa regressão. Primeiro, tomar coragem. Exatamente. Segundo, porque você não sabe qual o tamanho do monstro que você vai encontrar lá. E eu digo assim, gente, ó, eu não quero ser pessimista, tá? Mas pelo que vou me citar, então. Pela caminhada aqui, Fia, a de antes não foi muito bonita, não. Não estou me orgulhando muito de mim, não. Por quê? Porque aqui nessa caminhada, assim, a batalha ela é constante, né? Exatamente. Então, assim, talvez eu veria algo que ou me curaria de muitas coisas ou iria me frustrar. Exatamente. Então, eu vou ficar aqui onde eu estou mesmo. Sem saber do babado forte, vou deixar isso aí em off, lá no meu subconsciente, no véu, atrás do véu, quietinho, deixa lá. A outra é a lei da causa e efeito. Todos os dias está aí na nossa frente. E o que a gente entende com lei de causa e efeito, Vivi? A lei do retorno, gente. A lei do retorno. Está todos os dias aí na nossa cara. Porque daí... É aquela história, né? Eu fiz, eu assumo a responsabilidade e eu pago. Eu pago a conta.
Exatamente. Então, assim, ó, isso aí tá tão na nossa frente que pode ver. Quando alguma coisa dá errada, a gente já pensa assim, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz de errado? Pra pensar. Porque tem aquele ditado, nossa, eu grudei pedra na cruz que eu tô passando. Sim, eu E esse dei ditado chiclete no pé de Cristo. é a causa e o efeito. Porque daí tu sabe que tu fez alguma coisa errada porque tu tá passando. E a pessoa inconscientemente, ela é consciente. Vou te explicar por quê. Porque inconscientemente ela abre a boca e diz assim, nossa, eu joguei pedra na cruz. Mas não para analisar no que ela está falando. Aí de pensar onde errou. Né? Então é uma consciência inconsciente, um inconsciente consciente. Tu entendeu o que eu quis dizer, né? Exatamente. As pessoas. Exato. Então, essa é a causa e efeito. Plantou, colheu. Então, cuida do plantio. Eu sempre falo, quer semear tempestade, vai colher vento, vai colher tsunami, vai colher furacão. Quer semear coisas boas? É o famoso aqui se faz, aqui se paga. Né? É, Não tem muito o que desenhar. É o famoso aqui se faz, aqui se paga. não tem erro. Aí temos mais uma. A existência de outras vidas, de outros planos e de outras linhas de evolução. Creio. É autoexplicativo, né? É autoexplicativo. Creio. Acompanho um canal aí e que me identifico muito. Quando fala assim, em outros planos, em seres superiores que estão a trabalho dos seres aqui da Terra, né? Então, eu creio também. Eu sou uma Eu, pessoa de muitas, eu sou uma pessoa de crenças. Então, eu tem coisas. costumo dizer, um dos grandes pregadores, né? Um dos grandes pregadores neste momento, né? Na nossa atualidade, eu costumo dizer, temos Divaldo Franco. Num passado tínhamos Chico Xavier. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, a clarividente Márcia Fernandes, ela fala muito sobre lei de causa e efeito, algumas questões relacionadas à reencarnação, ao espiritismo, embora ela seja especialista, né, ela seja taróloga, numeróloga, entre outras atribuições, mas no contexto dela, nas falas dela, ela traz muito conteúdo. Mas espíritas assim da nossa atualidade, um grande exemplo é Divaldo Franco. E assim, eu vejo a Márcia como uma espiritualista, por Sim, causa que ela consegue, ela abrange muitos assuntos. Se tu parar para assistir, assim, ela vai entrar em vários ela questionamentos, sai abrindo, né? Ela sai abraçando. e ela vai questionando, questionando, até que ela chega numa conclusão. Por quê? Porque ela vai dizer, ó, mas é por causa disso, 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 tá, mas o que que tu fez? Eu não sei se tu já assistiu os vídeos dela com, tipo, quando ela vai na casa da pessoa, o porquê de Sim, estar daquele jeito. Então, ela puxa coisas lá de trás, sim, né? ela Então, traz tanto, ela traz conhecimentos que a gente aprende, né? Como diz, aprende desde daquela história daquela folhinha que aprendemos com a vozinha lá atrás, até os conhecimentos que a gente aprende dentro da nossa religião, né? Do nosso dia a dia. Ah, essa erva é bom ter em casa, essa aqui não presta, né? Como a gente falava da existência de outras vidas, né? Outros planos e outras linhas de evolução, né? Fala muito, acredito que fala muito dos médiums, né, de trabalho, os médiums que operam, né, no plano superior, auxiliando para que nós possamos encontrar, às vezes, algum caminho ou até mesmo a cura para alguma enfermidade, onde eles operam, literalmente, né? Eu acredito que seja isso. eu acredito em outros espirituais, que seres de uma vibração muito alta tenham. Como é que eu vou te explicar? Não sei se tu já ouviu falar em Nosso Lar. O Sim, espiritismo ele fala muito sobre planos, né, espirituais, aonde seres de luz, né, trabalham ali em resgate
a espíritos desencarnados. E eu creio que exista também um plano espiritual onde os seres, né, os mentores de luz, eles têm um lugar que eles, de lá, eles conseguem nos conduzir, né? Porque o trabalho de uma entidade de luz não é só na incorporação, ele faz o trabalho com o médium, através da intuição, através do... Inclusive, Vivi, aproveitando o momento, né, o gancho, uma literatura que eu recomendo, né, que faz a gente mudar a forma da gente ver a vida e pensar. Eu recomendo, assim, que todos, se possível, todos lessem o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e também o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, para que você vai conseguir ter uma dimensão muito amplificada da vida. Eu falo por mim, eu já li algumas vezes o Livro dos Médiuns e algumas vezes o Livro dos Espíritos. E a cada nova vez que eu faço uma releitura, né, desse mesmo material, eu aprendo algo diferente que eu não prestei atenção de uma primeira vez e acabo prestando uma atenção compreensão mais clara, né? Quando tu repassa, tu consegue ter uma visão mais clara sobre aquilo que está querendo ser passado, porque é muito conteúdo. Se tu vê, é um diamante, né? É um compêndio de muita coisa, né? De tu ter a compreensão que existem outros planos, porque nós somos matéria e temos espírito. Exatamente. Então, em algum lugar, os nossos espíritos vão para fazer o repouso, para pós o repouso e o merecimento ter a reencarnação. Então, eu creio que existe um lugar. Assim como existem espíritos, só para complementar assim, o que eu já estudei sobre o espiritismo, assim como tem os espíritos que não aceitam esse resgate para o plano espiritual, para o plano de tratamento espiritual, e eles optam por ficarem na Terra porque tem esse apego material ou tem algum perdão que precisa ser trabalhado ou tem algum rancor, uma mágoa, uma raiva. Por isso, o quão é importante a gente sempre estar com sentimentos curados, porque não sabemos quando vamos partir, né? Eu não quero ficar pagando, eu sou muito jaguara para pagar. Como eu costumo dizer, essa vida já está tão difícil, gente, para ter que estar voltando e continuar e postergando essa dificuldade, né? Não tá... Existe o resgate, e esse resgate espiritual, ele é feito por mentores de luz, mentores que estão aptos, que tiveram uma evolução, eles transcenderam de uma forma que eles receberam essa missão, né, de receber as almas e de encaminhá-las. Assim como as nossas divindades, eu li um texto muito bonito do que eu vou te mandar, aliás, eu vou gravar ele falando sobre Oiá. Oiá, quem não conhece Oiá em vida vai conhecer pós-vida. Porque Oiá conduz aqui, mas Oiá é aquela face, aquela energia que tu sente pós-desencarnar, né? Porque é ela que vai te conduzir, né? Naquele caminho ali e vai te levar ao encontro do Orum, né? Os céus. Orum, aos céus, Então, assim, se você não conhece Oiá nessa vida, com certeza você vai ter o prazer de conhecer Oiá pós-vida. Porque Oiá é a energia que impulsiona o espírito a ir, né, para o seu novo lar. Porque a morte é só uma passagem. É só uma etapa, né? Uma etapa do processo. Exatamente, porque a vida não termina aqui. Seguimos. E quanto a essa natureza trina do homem, que ela classifica o homem como espírito, alma e corpo, o que você entende como sermos espírito, alma e o corpo? Seria naquele mesmo sentido de que o nosso espírito ele perdura eras. A nossa alma, né, é a nossa forma de viver, as nossas atitudes atual, o nosso sopro de vida. E o corpo seria somente a matéria? O corpo seria a matéria, né? Nós somos espíritos habitando nossa casa.
E a alma é o reflexo da nossa matéria. Eu penso assim, que nessa existência a alma é reflexo da matéria, que como somos materializados aqui nessa Terra. E o espírito, ele perdura por séculos e séculos e séculos, né? Até termos uma evolução tão vasta que transcendemos. E Aí não, demora, não porque o temos ser mais a humano necessidade de voltar para corrigir as nossas falhas da. voltar para corrigir. E calcula comigo, quando foi, né, feito, quando o mundo foi criado, todos os detalhes foram pensados. Às vezes as pessoas olham na sua volta e dizem assim, eu não tenho sentido. Mas tu pensa no ser divino que criou, de darmos a oportunidade de nós, seres falhos, seres humanos, termos a oportunidade de vir e corrigir, de vir e aprender, de vir e evoluir. Aí eu digo assim, tem gente que diz assim, porque eu não acredito, né, no Criador. Aí quando se pergunta assim, Edu, eu te dou 5 pedras, qual delas o Criador tocou? O que tu me responde? Em todas, porque E é sobre isso, teve é uma. sobre de onde viemos, para onde iremos. Porque existe muito a questão científica que trata da evolução, mas existe a questão espiritual. Eu espiritual. costumo dizer que eu sou um candomblessista cético, que eu acredito na ciência, mas eu acredito que existem coisas que a ciência não explica. E existem coisas que vêm do trâmite espiritual, né? Eu, pelo menos, eu acredito assim, dessa forma. Assim como acreditamos na causa e no efeito, que tudo que a gente emana volta para a gente. Volta, Exatamente. né? Seja Em de algum bom ou de momento, ruim, né? né, de tu parar para analisar a tua caminhada, por exemplo, assim, de um dia que foi frustrante, estressante e e tu parar e analisar o que tu gerou 2, 3 dias antes. O que tu Exatamente. gerou na vida de alguém, o que tu gerou na tua vida, né? Então, tu ter esse retorno, porque ele volta, não tem. Sim. Tudo que tu gera, né, vai ter consequência na tua caminhada. Então, assim, eu digo o quão divino é e misericordioso, porque nos dá a oportunidade de voltarmos e corrigirmos, olhando pelo lado de sim, reencarnamos. E quem não acredita em reencarnação, eu respeito, tá tudo bem. Falando, meu ponto de vista é esse, de quanta misericórdia para nos dar a oportunidade de termos uma nova caminhada com passos diferentes, né? E quanto aos demais ali, fundamentos da Umbanda, né? Ele basicamente ele fala da prática da mediunidade, que é aquilo tudo que a gente já tem discutido ao longo desse podcast, né? Ao longo desse episódio. Fala da manifestação dos guias espirituais, que, né, ainda em evolução em planos intermediários, né? E que são os mensageiros da palavra de Deus, né? Que também entra muito naquilo que a gente já falou ao longo desse conteúdo. E eu acho que é o mais tocante, o mais importante. Eu acho que o que motiva a Umbanda a seguir, que é a prática do bem, acima de tudo, né? Através dessas manifestações, é até um bonito, é poético o lema Umbanda é a missão do bem. E só para a gente encerrar essa parte, eu separei, porque eu sou dessas, eu separei um trechinho aqui rapidinho do porquê eu sou umbandista. Sim. A Umbanda aceitam-se adeptos de todos os cultos religiosos. Na Umbanda não há privilégio nem preconceito sobre cor, raça ou religião. Na Umbanda não há intolerância religiosa. Na Umbanda o dinheiro não tem o poder de salvar ninguém. Na Umbanda a caridade não é limitada.
Na Umbanda não se faz da caridade mercadoria, dá-se de graça o que de graça se recebe. Na Umbanda a caridade é pura e está próxima de Deus. Essa é aquela resposta de muitas perguntas que às vezes ficam no ar. O que é a Umbanda? Por que eu sou umbandista? Por que eu quis ser? Por quê, né? Não por um simples, não por um simples, não por um simples status, ou falar assim, ou ser um pseudo-umbandista ou pseudo-candomblessista. Ou se olhar como eu evoluir, eu, papapá. Tá, mas o que tu está fazendo no coletivo, né? Nossa evolução. A nossa Porque não só Umbanda, né, Vivi? Mas todas as religiões de matriz africana, você sempre pensa no coletivo. No coletivo, né? Você no sempre nós. abraça uma grande massa. Porque quando tu defende o teu ponto de vista, por exemplo, em relação aos nossos deuses orixás, né, as nossas divindades, quando tu se posiciona de uma forma que tu está defendendo e mostrando para outra pessoa que orixá não é demônio, que orixá não é essa maldade que pregam por aí aos leigos. Quando tu tá defendendo o geral, o meu irmão candomblessista, a minha irmã bandista, né? A minha irmã de umbanda esotérica, o meu irmão de homolocô, O outro irmão da Quimbanda. De Quimbanda, de nação, enfim, né? Que temos várias vertentes, raízes aí e cultos, né? Relacionado aos deuses, às divindades, aos Exus, Pombagiras, né? Então, eu digo assim, quando tu defende e que tu te posiciona em relação a isso, tu faz como um todo, a todos. Tu fala em nome do teu irmão, que está lá em Santa Catarina, tu fala em nome da tua irmã que está em São Paulo, da tua irmã que está em São Gabriel, tu não fala só em teu nome. Tu está falando no nome de todos. Eu sempre digo assim, enquanto houver uma pessoa que diga o contrário do que é ofender a nossa religião, quando tiver uma pessoa, estamos sendo representados. Então, onde houver uma pessoa para dizer, não, peraí, não é assim, vamos conversar, eu estaria falando não só pela casa da minha mãe, mas eu estaria falando por todos os meus irmãos, né? Então, essa é a coletividade E isso vem muito dos ensinamentos, tanto na Umbanda, quanto na nação, quanto o ensinamento da mãe, do padrinho, né? E da jornada, a caminhada aí religiosa. Eu acredito que seja o ensinamento de todos os ilê, né? Todos os terreiros de axé, que seja, né? Que seja realmente, né, de crescimento, porque terreiro tem para mais de metro. E eu digo assim, e vamos entrar num outro assunto rapidinho, porque eu sou dessas. E aí, tu para analisar, tu olha assim, e tu pensa assim, até onde aquela pessoa realmente vestiu a camisa da casa, do pai, da mãe. Exatamente. Porque assim, tem pessoas que não divulgam nas suas redes sociais e pedem para não serem marcadas em fotos, porque tem medo da represália da sociedade, né? Aí até onde a religião adentrou. É importante, né? Até onde a religião faz parte da vida. Faz parte da tua vida. Eu sempre digo, a minha casa, minha família, minha casa caminha junto com a religião. Se a minha casa está em ordem, e a minha religião, elas andam juntas, né? Eu acho que sem a minha casa aqui, sem a minha família, eu não seria ninguém, sem a religião também não seria ninguém. Então, eu ponho elas para caminhar junto. Por isso, eu tento sempre levar uma palavra da minha forma, que não é nada mirabolante, é bem simples e curta e grossa, vamos dizer assim. Mas eu tento repassar os ensinamentos que os pretos velhos nos trazem em terreiro, nos trazem em terra, o que os caboclos, os boiadeiros, o que os marinheiros nos trazem de ensinamento. Então, é a minha forma de dizer assim, ó, a nossa religião é boa assim. E quando eu não falo só por mim, eu falo por nós. Exatamente. E quando eu levo por nós.
E é Bom, isso. e a gente finaliza por aqui. Esse foi mais um episódio do Papo de Macumba, o podcast do Ileachel Mantaneji, falando sobre religião. Vivi, muito obrigado. Você sabe o amor, o carinho que eu tenho por você. Eu trago isso aqui publicamente, gente. A gente fala ali nas mensagens, sabe esse carinho, essa reciprocidade que existe nesse sentimento, né? O microfone está falhando. Ah, microfone falhando, mas já que volta. Mas, Vivi, muito obrigado por se dedicar, por abrir essa entrevista para a gente aqui no podcast. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para a gente falar sobre, eu acredito que são os nossos assuntos em comum. Gente, esse não é o primeiro podcast que Vivi vai estar participando com a gente, existem muitos outros. Nos próximos episódios a gente vai falar de orixá, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Umbanda, vamos falar um pouquinho mais sobre o sincretismo, então fiquem ligados, né? Para quem não segue ainda o nosso podcast, vai lá na sua plataforma de reprodução, clique em seguir. Quem deseja conhecer mais sobre as nossas redes sociais, acesse www.camposnovos.org.br. Lá tem as redes sociais da nossa casa. Vivi, qual que é teu arroba? O meu arroba é Tia Alves no Instagram. E se quiserem, né, conhecer o meu conteúdo, fiquem bem à vontade. Procurem por arroba Filha de Oiá, que lá vocês vão encontrar essa que vos fala. Obrigada, Edu. É um prazer, um privilégio estar aí. Eu já iniciei falando isso, né? Então eu vou te falar de novo. Obrigada por lembrar de mim. Ah, né? mas sempre. Obrigada por me dar a oportunidade de poder trazer um pouco da minha vivência, né? E sempre que eu digo, quando eu falo pela minha caminhada, né? Não posso falar pela caminhada do irmão, da irmã, falo por mim. E obrigada por me dar a oportunidade de ter essa confiança em mim, de poder trazer o pouco que sei que muito tenho a aprender ainda. Tenho a consciência que somos constantes aprendizes, e tu é a prova disso, né? Porque a gente conversa, a gente fala, tu me ensina, tu me repassa muitas coisas. Da mesma forma que eu aprendo muito nas nossas conversas, às vezes contigo, às vezes quando eu tenho alguma dúvida, e é relacionado... É sobre isso, dizer, meu irmão. eu vou buscar conhecimento. É conhecimento. Então, conhecimento nunca é demais, sabedoria nunca é demais. Estou sempre aqui à disposição, se assim tu me permitir. Estarei à disposição para dar um apoio, um suporte, que seja, ou até mesmo no momento que tu quiser fazer a live no Instagram, quiser companhia, estou à disposição também. E vamos. Inclusive, né, esse episódio está sendo gravado hoje, na terça-feira. Seria a nossa live do Instagram, né? Todas as terças-feiras tem live no Instagram a partir das 8 da noite, no perfil @omar_taneji, com Y no final, tá? Então, todas as terças, às 20 horas, live comigo, né, Pai Eduardo de Jagum, lá no Instagram. Aos domingos, às 8 da noite, live no canal Casa de Palha no YouTube, que é o Papo de Macumba ao vivo. É o nosso programa para a gente falar sobre religião ao vivo, onde eu respondo o questionamento de quem estiver acompanhando. Se você tem alguma dúvida, você vai mandar ali, a gente vai, claro, temos aquele filtro, né, para não falar segredos da religião, mas o básico, aquilo que você precisa saber, com certeza vai ser um prazer parar para te ensinar, para explicar. Que é o sumário, né? Que é o primordial ali que tu precisa saber, o que primeiro tu necessita saber sobre a religião. Tanto Eduardo, acho bonito esse nome do meu irmão. Eu que botei nele. Tá.
enfim, isso daí deixa à parte. Mas, assim, tanto a gente falar sobre o candomblé, você falar sobre o candomblé, porque tu tem a propriedade para falar sobre o candomblé, tu me traz muito conhecimento. Por mais que eu esteja, né, em outra nação, não quer dizer que eu não saiba quais são os orixás do candomblé, quais Que a são as gente, qualidades, por como quê? diz, gente, o conhecimento ele é vasto, o conhecimento Exato, eu ia falar isso agora. né? O conhecimento ele Saber clarifica. Então, o intuito de iniciar esse projeto e trazer ele a público, trazer ele ao público, foi para transmitir conhecimento. Eu não sou o cara que, assim, eu como livros. Eu não sou aquele exemplo de pessoa que vive estudando. Só que aquilo que a gente tem dúvida, a gente vai buscar e vai trazer mais conhecimento e vai agregar, não pela questão do saber, mas para quando falar, assim como eu costumo dizer, eu faço um comparativo assim, bem básico. Para se pregar a palavra de Deus, você tem que ter propriedade. Para falar sobre o candomblé, você tem que ter propriedade. Para falar sobre a Umbanda, você tem que ter propriedade. Para falar sobre quaisquer outra religião, você tem que ter propriedade de fala. Porque se você não tem propriedade e um conhecimento básico sobre aquilo que você quer falar, você acaba causando a desinformação e a a quebra do desinformação. conhecimento. É onde Exatamente. surgem E é onde as acontece. bagunças que a gente tem por aí, nego querendo, todo mundo hoje em dia quer falar, né? Todo mundo quer falar em nome do orixá, quer falar em nome de Deus, mas poucos a gente vê que tem propriedade sobre o assunto. E não é aquela, porque Deus mandou, o orixá mandou. Não, é você ter o conhecimento básico para poder repassar as informações corretamente. E é essa preocupação desde o início, né, nossa aqui, tanto nas redes sociais, quanto no Papo de Macumba, quanto nas nossas lives. Por exemplo, quando é até uma coisa assim que eu pego no pé até mesmo do Douglas, no momento em que ele está fazendo as lives de tarô dele, quando ele quer falar de orixá, eu fico ali, opa, ó, faz assim, fala assim, porque o orixá ele rege por tal caminho. Eu preciso trazer gente para entrevistar aqui no Papo de Macumba para a gente falar sobre o santo. Quem que eu vou trazer? Pessoas com conhecimento, pessoas que vão agregar o conhecimento. Da Bom, mesma forma que esse espaço, né, hoje tá eu e Vivi aqui, mas esse espaço ele tá aberto para mais babalorixás, para mais ialorixás, para pais de terreiro de Umbanda, padrinhos de Umbanda. Esse espaço está disponível para todo o povo, né, afro-religioso, para a gente vir debater, assim como está aberto também para se um dia tiver algum pastor que se interessar e desejar, pode nos procurar, né? Pode vir falar com a gente, tem espaço aberto de fala. Se quiser vir um ateu bater um papo também com a gente aqui, fazer um papo de macumba com a gente, o espaço está aberto para todos, para a gente debater. Esse espaço é para a gente falar, transmitir conhecimento, ensinar, tirar dúvida, esclarecer, enfim, esse é o papo de macumba. e a ideia saiu melhor que a encomenda, porque tá muito. Exatamente. E para quem não está acompanhando, gente, o papo de macumba só existe graças à ideia trazida pela dona Vivi em uma das nossas conversas onde a gente estava meio desnorteado. Desnorteado, e eu tendo a noção que tu tem o conhecimento para fazer as coisas acontecerem, tá? Existe uma cabeça que pensa, mas duas cabeças transformam. Então, nós estamos construindo e transformando. E eu sou muito grata por ter te encontrado nessa vida, nessa internet da vida, que me trouxe um irmão. Um grande abraço, meu irmão. Muito axé, que a Manhoiá sempre esteja presente, levando respostas, carregando o que não é teu. Que a minha mãe esteja te encorajando, te fortalecendo, a cabeça, te fortalecendo a vida, a matéria, e ela esteja aí. Toda vez que tu rogar por ela, ela responda por ti. Um grande abraço. Você sabe que você mora no meu coração e não paga imposto. Gente, Bem, que o bom imposto tá... axé para vocês, um bom axé para nós, um bom axé para todos nós.
Até a próxima semana. Não percam, na próxima sexta, às 18 horas, novo episódio do podcast Papo de Macumba. Até logo. Beijo.